presidente Jair Bolsonaro disse hoje, durante entrevista, que a PEC do voto impresso auditável deve ser derrotada em votação no plenário. Bolsonaro responsabilizou o ministro Luiz Roberto Fux, presidente do TSE, pela derrota da proposta. Abre aspas para Bolsonaro. Vai ser derrotada a proposta porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares. Tem parlamentar que deve alguma coisa na Justiça, no Supremo. Então o Barroso apavorou. Foi para dentro do parlamento fazer reuniões com lideranças, praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto impresso. Fecha aspas, disse o presidente. Na semana passada, a proposta foi rejeitada pela Comissão Especial de Análise na Câmara, apesar do grande apoio popular. Também hoje, o deputado federal Felipe Barros, do PSL do Paraná, declarou que a PEC tem poucas chances de ser aprovada no plenário da Câmara. O plenário da Câmara dos Deputados deve analisar o texto na próxima terça-feira. Acrescentar o que o seu Sepúlveda falou muito bem aí, eu tenho algumas dúvidas. A primeira é por que o voto impresso vai ser votado às pressas no Congresso? Por quê? Qual o motivo disso estar sendo incluído na pauta? Primeiro, um gesto interessante de um assunto rejeitado na comissão, que aí foi colocado na pauta do plenário. E aí você pensa assim, bom, foi colocado na pauta do plenário, por quê? E por que agora? Por que corrido? Por que em cima da hora? Para não dar tempo do povo continuar se manifestando? Para não dar tempo de haver mais pressão popular? A quem interessa isso? Agora, tem um ponto aí, há uma crítica que tem que ser feita aqui. Cadê a articulação do governo? Cadê a articulação do governo? O presidente da Câmara, que é quem coloca os assuntos em pauta, foi colocado lá com o apoio do governo. O Arthur Lira, o deputado Arthur Lira, deve a sua eleição ao apoio do presidente Bolsonaro. A única força de lobby dentro do Congresso atualmente é o lobby do Supremo Tribunal Federal? O poder que não deveria interferir no poder legislativo é o único que interfere, porque o executivo normalmente interfere, e o nome disso é articula, né? Essa interferência lato sensu, ele articula, é normal que o executivo articule os projetos que são do seu interesse, a votação na Câmara, no Poder Legislativo. Não é normal que o Supremo Tribunal tenha projetos de interesse, afinal não é agente político, não tem voto, e portanto não deveria articular, não deveria ter agenda. O Supremo Tribunal Federal não pode ter agenda, ou o Tribunal Superior Eleitoral. Mas aí nós estamos tendo uma votação às pressas, o governo não consegue impedir essa votação de acontecer agora, o governo não consegue mudar o voto de nenhum deputado, ou seja, os deputados todos mudam o voto com medo dos presidentes de partido, com os líderes de partido, mas os líderes de partido não têm nenhum compromisso com o executivo. Ora, então para que serve esse diabo dessa aliança com o Centrão? Se a votação mais importante, e eu sou um baita de um reformista, vivo falando aqui da importância da aprovação das reformas, mas essa votação é uma questão de sobrevivência da democracia. E o governo não consegue mudar um voto, o presidente parece derrotado no ar, na véspera, falando, vamos perder mesmo. O que é isso? Então, o problema não é só um problema da Câmara, há um problema de articulação do Executivo. Será que está funcionando esse modelo do Executivo? Agora, por que eu digo que essa votação era mais importante? Significa que o assunto do voto impresso vai acabar? Não, as demandas populares vão continuar. Mas para essa PEC ter chegado a esse ponto, você teve um longo caminho institucional, um trabalho da Câmara, um trabalho da deputada Bia Kicis, autora do projeto de lei, um enorme trabalho do deputado Felipe Barros como relator, do deputado Paulo Eduardo Martins presidindo a comissão, um enorme trabalho para o assunto chegar na comissão e depois chegar ao plenário. Derrotado, a coisa fica difícil. Pelo caminho institucional fica difícil. Pelo caminho institucional fica muito difícil.
Embora, na prática, esse assunto, uma vez evidenciada que as urnas foram sim, que o sistema eleitoral brasileiro foi sim, segundo a Polícia Federal, a não ser que a Polícia Federal esteja mentindo, o sistema foi sim violado, esse, para mim, se tornou um assunto de segurança nacional. Ou, nos termos da Constituição, do querido artigo 142, que o pessoal gosta, defesa da pátria. Por quê? Porque nós sabemos que houve esse hacker que voluntariamente se decidiu dizer que passou 6 meses brincando no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Mas será que os hackers chineses teriam a mesma benevolência? Será que os hackers iranianos teriam a mesma benevolência? Será que os hackers russos teriam a mesma benevolência? Olha, eu estou dizendo isso porque esses 3 países são líderes em ataques de hackers a sistemas de outros países. Eu vivo falando aqui sobre isso. Guerra de quinta geração, se ninguém sabe o que é guerra de quinta geração, estude o que é guerra de quinta geração. A guerra não acontece mais pelos instrumentos tradicionais. Não é o Irã não vai tacar uma bomba nos Estados Unidos, ele faz um ataque à infraestrutura americana, como aconteceu alguns meses atrás, um ataque à infraestrutura americana que deixou metade da costa leste americana dos Estados Unidos sem petróleo. As pessoas tendo que fazer fila para ir abastecendo combustível. E só acabou com um resgate. E dizem que o ataque veio de hackers chineses, soviéticos, russos, perdão, soviéticos, mas dá no mesmo, né, no final das contas. Então, eu estou falando isso aqui porque não há mais confiança no sistema e isso se tornou um assunto que tem uma se você não garante que há segurança no processo eleitoral, você não tem garantia da defesa da pátria. Porque uma outra nação pode influenciar os destinos da sua nação sem dar um único tiro. Como nós já temos vários hoje deputados que não respondem somente ao povo brasileiro, respondem e senadores, que não respondem somente ao povo brasileiro, respondem também aos interesses de uma nação estrangeira. E nós já vimos pior do que isso, nós já vimos as pessoas falar, mas o Bolsonaro tem o povo, o Bolsonaro tem o povo, o Bolsonaro tem o povo. Tá bom, teu povo é bom. Mas eu já vi aqui, eu estava aqui de camarote, vendo um presidente que tinha o apoio do povo, mas que disputou uma eleição cujo sistema eleitoral não era íntegro. O que aconteceu? Resultado final é que você tem hoje 65%, 70%, em algumas pesquisas até 80% dos republicanos, de um lado da moeda, que acham que o resultado das eleições não foi legítimo. Então a gente está vendo o que acontece. Eu acho muito difícil, essa votação era importante, que é muito difícil que você tenha manutenção do Bolsonaro no poder, mesmo que tenha votação popular, mesmo que ele tenha no frigir dos ovos, na realidade, que ele tenha mais votos, do que os outros candidatos, a gente não sabe se esses votos vão ser computados. Não tem como ter confiança. Pelo contrário, a gente tem que ter só tem como ter uma enorme desconfiança no sistema. E não é teoria da conspiração. Tá aí, foi invadido por um, quem sabe se não é invadido por outros. Agora, eu fico temeroso de dizer isso, porque se o próprio presidente da República está sendo alvo de um inquérito, porque, nas palavras aqui, está disseminando notícias fraudulentas acerca do sistema de votação brasileiro com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e do Estado de Direito. Eu fico preocupado se eu posso ou não dizer que o sistema é vulnerável, porque mesmo tendo sido invadido. Agora, no final das contas, o último ponto que eu quero fazer em relação a esse assunto é dos deputados. Eu queria lembrar aos senhores deputados que, mesmo com todas as imperfeições do sistema brasileiro, nas últimas eleições, 2018, nós mandamos metade dos senhores embora. E a votação é nominal. Nós saberemos em quem os senhores votaram. E eu sei que a gente vive uma excrescência onde
um deputado como o senhor Rodrigo Maia, com 75 mil votos, conseguiu ser um deputado que chegou a ponto de presidir a Câmara. A gente tem deputado com 30 mil votos, a gente tem deputado com pouquíssimo voto, mas os senhores ainda precisam de voto. E, assim, eu acho que uma potência estrangeira pode influenciar as urnas para atrapalhar e favorecer, por exemplo, a eleição do Lula. Eu acho possível, eu tenho essa desconfiança. Eu acho que até uma eleição de um governador ou outro, as urnas podem influenciar. Agora, será que vão ter trabalho? Será que as urnas vão influenciar a votação dos senhores? Será que no ano que vem, quando os senhores precisarem de votos, os senhores vão rezar para São Barroso e São Moraes? Não sei, né? É arriscado. O povo não vai votar nos senhores, não. Se os senhores não acreditam, vejam o resultado. Porque aconteceu o seguinte, esse ponto é importante chamar a atenção. Desculpa me estender aqui, mas esse ponto é importante chamar a atenção. Convenceram os deputados de que as pessoas que estão na rua são uma minoria, de que todo mundo que apoia o Bolsonaro na rede, todos os e-mails que eles recebem, todas as ligações, é tudo robô, que no final o Bolsonaro não tem aprovação nenhuma, que no final o povo não quer saber nada de votação votação impressa. Convenceram de que nas últimas eleições o Bolsonaro foi derrotado, que o grande vitorioso foi o centro. Convenceram. Eu acho que essa tese está errada. Os senhores vão descobrir no ano que vem. Eu só quero lembrar, trazer uma memória aí. Primeiro, vários dos senhores estão aí, metade dos senhores estão aí no primeiro mandato. Será que vão ter segundo? Vários dos que estavam aí há muito tempo, vários, caciques, gente graúda. Dilma Rousseff não se elegeu nem senadora. Várias pessoas penaram. Aécio Neves foi presidente da Câmara, um nome pesadíssimo, candidato à presidência da República, talvez vitorioso nas penúltimas eleições. Penou para se eleger deputado federal. Os senhores acham que a gente não vai lembrar? Nós vamos lembrar. Isso é o tipo da coisa que marca as pessoas. No final da história, Ítalo, mais importante do que só chegar ao poder, para um marxista, mais importante do que simplesmente chegar ao poder, é destruir a credibilidade das instituições. Isso é mais importante para eles. Mais importante do que simplesmente botar o Lula no poder é botar o Lula no poder num sistema eleitoral que ninguém confia. Porque, veja bem, quero que você pense comigo aqui, rapidamente. Dizem as pesquisas, e essa foi uma outra instituição, lato sensu aqui, que eles destruíram, que foram as pesquisas, porque as pesquisas sempre erraram, mas erravam muito menos, né? E hoje ninguém confia mais nas pesquisas. Mas dizem as pesquisas que o Lula tem 60% dos votos. Já ganhou. Então, se você tem um sistema eleitoral onde você tem uma conferência, e o sistema é bom, essa conferência vai solidificar a vitória do Lula. Não é bom pra caramba para eles, pra esquerda. Você concorda comigo? Bom pra caramba. Esquerda, o Lula vai ter 60%, vai estar lá confirmado com voto impresso, ninguém vai questionar. Dizem as pesquisas. Agora, se você tira o voto impresso, você tem um cenário melhor. Porque, sim, você tem um cara de esquerda no poder. Mas mais do que isso, a instituição democrática fica rompida. Que é a situação que vivem os Estados Unidos hoje em dia. O que querem? O que quer a esquerda? Vocês acham que a esquerda quer só chegar ou tomar o poder? Como diz o Zé Dirceu, que são coisas diferentes? Não. Ora, o que a esquerda quer é destruir a superestrutura, pô. Para que a revolução marxista, para que a revolução seja alcançada. Para que o socialismo, ou melhor, o comunismo, seja alcançado. É isso que ninguém fala. É esse o objetivo. Sempre destruir a superestrutura. E como é que você destrói a superestrutura? Ó, você destruir as instituições são um ótimo caminho. Então, hoje, os Estados Unidos vivem... Os Estados Unidos têm no poder um presidente que uma parcela gigantesca da população, 30%, 40% da população, acreditam que está lá de forma ilegítima. Ou seja, essas pessoas já não confiam mais na democracia. A gente está falando de uma população de 330 milhões, você está falando aí de cento e muitos milhões de americanos não acreditam
que o presidente deles foi eleito. Então não acreditam mais na democracia no seu país. Isso de um lado. E você tem a maioria dos americanos, numa pesquisa, eu já coloquei essa pesquisa aqui, inclusive no meu Instagram outras vezes, a maioria dos americanos acreditam que o presidente que está no poder não está no poder. Não é ele que, de fato, comanda as políticas públicas. Que o Joe Biden não é o comandante das políticas públicas americanas. Não é ele que está no poder. Você quer coisa melhor que isso para um marxista? Isso é muito melhor do que simplesmente ter um cara de esquerda no poder. É o rompimento. Aí sim, agora sim, liberando o povo dessa porcaria, dessa democracia, eles podem instalar a nova democracia, no novo conceito de democracia, que é o conceito do Barroso. Esse é o objetivo que, atende a todos os marxistas, e 2, atende às nações estrangeiras que têm interesses diversos do povo brasileiro. Isso é muito melhor do que só botar a esquerda no poder, entende? Isso é muito melhor.